João 17, abriu, amém? 17:6 diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora pula para o 26 no mesmo capítulo: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Só mais uma vez, curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai nosso, obrigado porque Tu és um Pai que é nosso, Tu és um Pai de nós. Senhor, que Teu nome nessa noite seja santificado por meio da Sua palavra. A Sua palavra é verdadeira. Que o Teu reino, Senhor, Ele venha a nós e seja manifestado através da Sua glória, da transmissão da Sua glória. Que a Tua vontade ela seja feita e estabelecida na terra como é no céu, de maneira imediata e prioritária. Senhor, as provisões que o Senhor tem dado, o Senhor dá e o Senhor dará, Senhor. Nós Te agradecemos e Te pedimos que Tu possa fazer, Senhor, na mesa de todos os Teus filhos. Senhor, e obrigado por nos perdoar os pecados e as ofensas, como nós temos entendido a dar de graça aquilo que recebemos, o perdão das ofensas, Pai, aos nossos irmãos. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, Senhor. Que toda voz humana emudeça e que Tua voz seja ecoada, a começar pela minha, Pai. E se algo veio do meu coração, Senhor, Tu tens toda a liberdade de me parar, Senhor, o momento que o Senhor achar. Porque tudo que queremos é que a Tua glória seja manifesta, para que a consciência da Tua vontade seja estabelecido e essa unidade aperfeiçoada, a transmissão da Sua glória. Senhor, nós Te amamos mais que tudo e Te queremos mais que tudo. Que o Teu Espírito, Senhor, como diz a Tua palavra, o Espírito da comunhão, possa estar, Senhor, nessa noite, como já está ministrando aos nossos corações de maneira intencional. E as nossas mentes estão abertas, o nosso coração como terra fértil, para que essa palavra possa gerar, Senhor, a capacidade máxima de uma semente, não 30 nem 60, mas 100 por 1, Pai. Não sairemos do mesmo jeito que entramos. Seja violento nessa noite, Senhor, com todo o Teu amor, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Você ainda está feliz com Jesus? Glória a Deus. Queridos, eu estava meditando nessa palavra de João capítulo 17. Uma dos títulos que tem é a oração sacerdotal de Jesus. E de repente eu me dei conta de algo que eu nunca havia me dado antes. Porque os discípulos, eles pedem para Jesus ensiná-los a orar. Eles não pedem para ensinar a fazer outra coisa. E você já talvez ouviu alguém dizer isso, que se os discípulos estavam pedindo para Jesus ensinar a orar, como João Batista ensinou aos seus discípulos, era porque quando Jesus orava, algo incrível acontecia na atmosfera no meio deles. Na verdade, Leonard Ravenhill, como disse nosso irmão que gosta de ouvir, ele escreve num dos seus livros, Porque Tarda o Pleno Avivamento, a respeito de um homem que infelizmente eu não lembro o nome, mas diz que quando ele começava a orar, parecia que o céu descia na terra. Eu acredito que era isso que acontecia quando Jesus orava. E eu sempre tive no meu coração o desejo de falar: nossa, que desejo, que vontade de poder ajoelhar do lado de Jesus e orar junto com Ele. Não sei você, mas eu já tive essa vontade. Já imaginou? Jesus vai orar, eu vou ajoelhar do ladinho de Jesus e vou orar junto com Ele, como eu queria orar junto com Jesus. E de repente eu estava lendo essa escritura 2 dias e veio algo no meu coração e falou: Rafa, está pronto. Nós temos uma oração registrada nas escrituras que o Filho de Deus fez, uma das mais largas registradas. E sabe o que mais me assombra? É uma oração tão simples, mas ela não é simplista. Ela é tão profunda e revela o caráter do coração dele, o coração do Pai dele. E eu estava lendo esse versículo 6 que diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. E de repente o Espírito Santo começou a ministrar isso no meu coração. O que significa isso que Jesus está dizendo? Como Ele manifestou o nome dele? Bom, nome nada mais é do que um numerador poético. Para a gente não chamar a pessoa de 1, 2, 3, 4, 5, a gente identifica uns aos outros com nomes. E os nomes antigamente, muito mais para o povo judeu no Antigo Testamento, significava muito o nome de uma pessoa.
era identificado em relação ao seu propósito ou uma característica que essa pessoa tinha. Por exemplo, quando Deus chega para Abrão e muda o nome dele, Abrão significava um pai engrandecido, mas Abraão significava pai de multidões. O que Deus faz? Ele muda o nome, ele diz: Abrão não vai mais se identificar assim, agora eu estou mudando o seu nome, você vai se chamar pai de multidões. Ele está fazendo o quê? Ele está determinando um propósito, porque até Abrão poderia ser um pai engrandecido, mas Deus o havia chamado para ser mais do que grande, um pai de multidões, amém? A gente vê nomes que foram dados por características, por exemplo, com Esaú e Jacó. Quando nascem os filhos de Isaac, eles veem que Esaú é ruivo e ele é peludo, e colocam o nome de Esaú, significa peludo. Não é tão legal quanto o de Abraão, mas é um nome que caracteriza a respeito de algo, da sua identidade. Jacó, por sua vez, significa aquele que agarra, porque ele nasce agarrado do calcanhar de Esaú. Significa que nome é algo pelo qual identificamos, que fala a respeito da sua natureza, da sua característica ou do seu propósito, amém? Assim que quando Deus vai se revelar em Êxodo no capítulo 3, ele chega para Moisés na sarça ardente e ele diz: Moisés, eu sou o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E de repente Moisés fala: ok, Senhor, o Senhor vai me enviar, eu vou chegar para os filhos de Israel e vou dizer: ó, o Deus dos vossos pais me enviou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas quando me perguntarem qual é o seu nome, que eu digo? Porque o Egito tinha muitas divindades, e o povo já não tinha aquela tradição oral para entender quem era esse Deus, que até então não havia se revelado pelo nome. E Deus diz para Abraão: eu sou o que sou. Ou em outras versões o eu sou me enviou. Mas Deus continua dizendo assim: quando você chegar perante os filhos de Israel e os anciões, você vai dizer Yahvé, ou Jeová, que significa Senhor, que significa existente nele mesmo, o Deus dos nossos pais, o Senhor, Deus dos nossos pais, de Abraão, Isaac e Jacó, me enviou. O que Deus estava querendo dizer? Quando a gente identifica alguém pelo nome, Deus não poderia ter um nome específico, porque é como se Deus estivesse se resumindo a algo muito pequeno. E Deus é eterno, então Ele diz eu sou, mas como na nossa cabeça a gente não consegue definir que Ele é, e que Ele existe desde sempre, e na verdade tudo existe nele, Ele falou: eu vou tentar explicar para você a minha identidade. Então Deus começa a se revelar de maneiras diferentes no seu rosto, várias facetas. Você está me acompanhando? Então Ele diz: uma das minhas facetas, uma das minhas faces, para que eu possa manifestar quem eu sou, sem me resumir num nome que possa me limitar, é Yahvé, Senhor, ou Jeová, o Deus dos vossos pais, de Abraão, Isaac e Jacó. Que significa o Deus dos vossos pais? É o Deus que fez uma promessa no passado, mas Ele também é um Deus de geração em geração, que Ele cumpre também no futuro, amém? E a gente vai ver que no decorrer do deserto Ele se manifesta de faces diferentes. Então de repente Ele se diz: eu sou Jeová Jiré, que traz provisão e cai maná do céu. Eu sou Jeová Rafá, vocês não precisam dos magos do Egito para a cura que vocês precisam. Eu sou o Senhor da cura. Eu sou o Senhor dos exércitos. Eu sou Jeová Nissim, a vossa bandeira, vocês são minha nação. Então Deus começa a pegar e se mostrar de vários nomes que definem a respeito da sua característica e natureza, sua virtude, seu propósito, amém? Quando Jesus vinha e diz revelei o seu nome, o que Ele está querendo dizer? Ou a pergunta seria: que nome Jesus revelou? E nós vemos que Jesus revela o nome de Deus de uma maneira tão íntima que os fariseus e os religiosos da época, eles se escandalizam. E Jesus revela Ele como Pai Nosso. Para que você aplique nos dias de hoje, achando que essa questão de nome era só no passado, o exemplo da minha esposa, o sobrenome dela é Schlesser. Schlesser significa ferreiro. O sobrenome era uma característica que devia ser usada a respeito do que veio
de onde veio essa pessoa. Isso aconteceu no Império Romano, não vou falar isso, mas para identificar uma pessoa, falava: esse aqui é Simão, filho de Bar-Jonas, para a gente saber quem ele é, tem a ver com a filiação. Simão ou curtidor. Curtidor não era um cara que curtia muito, ia nas festinhas. Curtidor era a profissão dele, tá? Então, às vezes, o sobrenome falava a respeito do propósito de uma pessoa, como a gente tem até hoje. Quando Jesus vem revelar o nome de Deus, ele diz assim: eu vim vos revelar ao Pai. A gente vê que Felipe chega para Jesus e diz: Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus disse: Felipe, andaste comigo tanto tempo e não entendeste que em me vê a mim, vê o Pai? O que Jesus está dizendo é que o meu propósito veio a ser revelar o meu Pai. Revelar significa tirar o véu, glória a Deus. E quando Jesus vem revelar esse Pai, Ele vem revelar como um Pai nosso. Olha só que maravilhoso. Jesus disse, numa das vezes, Ele diz: tudo foi entregue, tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e quem o Filho quiser o revelar. Significa que ninguém poderia conhecer o rosto desse Deus como Pai se Jesus não quisesse revelar. E essa é a maneira que Ele revela a nós, um Pai que é nosso. Ele poderia ter dito Pai meu, mas Ele ensina que o Pai é nosso, e não simplesmente para juntar todo mundo numa oração, mas é uma das características, ou se não, uma essência a respeito de Deus, que define que Ele é um Pai nosso, que é Pai de nós. Glória a Deus. O que nos leva a entender uma das questões principais de unidade, porque se o Pai nosso é Pai de nós, significa que se eu não me converto em nós, Ele não pode ser meu Pai. E um dos requisitos que Jesus diz é: se você quiser me seguir e fazer parte dessa unidade, você primeiro tem que se desfazer do seu eu, porque não há espaço para eu em nós. Isso significa que se eu não me converto em nós, Ele não pode ser meu Pai, porque Ele é um Pai nosso. Às vezes a gente se encontra com pessoas que decidiram desfazer-se de nós para se tornar eu, os famosos desigrejados. Eles dizem: eu não preciso de igreja, eu sou igreja. Mas ele precisa entender que o Pai é nosso, não meu. E se o Pai é de nós, para estar inserido eu preciso ser nosso. Agora, quando Jesus revela um Pai que é nosso, Ele não resgata apenas a paternidade. Você está comigo, amém? Ele também resgata a nossa irmandade. Eu vou dar um exemplo para que a gente possa entender. Eu ia pegar pessoas para a gente fazer uma encenaçãozinha, mas a Marissa disse que não. Então eu vou só fazer com que você imagine, tá bom? Você vai imaginar comigo, amém? Ou você quer encenação? Quem quer encenação, levanta a mão. Oh, encenação ganhou. Amor, perdão. Nós decidimos. Então tá. Eu vou precisar de 3 homens. Beleza. Já temos 2. Temos 3. Beleza, podem ficar aqui. É o pessoal da câmera. Melhor em cima ou embaixo? Em cima. Embaixo? Embaixo. Beleza, 3. Agora eu preciso. Beleza. Eu já vou chamar só mais 2 pessoas, que é um homem e uma mulher, ok? No princípio de todas as coisas, Pai, ok? Filho e Espírito Santo. Todo mundo está entendendo? Eles conectados em unidade, existentes neles mesmos, uma unidade perfeita, ok? De repente nasce do coração de Deus fazer um ser que tenha rosto de nós. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Então o rosto dele é como o nosso rosto, e o rosto nosso é de nós, porque somos nós. Aleluia. Então de repente ele faz um homem com a sua imagem e semelhança de nós. Cadê o homem que ele vai fazer? Rapidinho, o homem que ele vai fazer. Isso, chegou. Ele faz o homem à sua imagem e semelhança. Então o homem agora está olhando para o rosto de Deus. O Espírito Santo e Jesus continuam conectados com ele, mas abraçado pelas costas, para ele poder ter as mãos livres, porque agora ele vai formar. E de repente esse Pai que é nosso está formando o homem. E eles estão olhando
um para o rosto do outro, refletindo a imagem do Pai, porque o desejo dele foi fazê-lo a imagem de nós. Glória a Deus até aqui. Mas de repente Deus vai ensinar um princípio a respeito de unidade, que Ele vai trazer, claro, na palavra de Deus, nada é por acaso. Deus não se esqueceu de Eva, Ele queria ensinar um princípio. Então Deus falou que era bom tudo que Ele tinha feito. Ele terminou de fazer o homem e disse: isso é muito bom. Aí de repente Deus ensina um princípio contra a cultura do céu: não é bom que o homem esteja só. Possível é, bom nunca será. Então de repente Ele disse: farei uma ajuda idônea. Eu farei que ele reproduza esse nós que ele tem comigo, com seus irmãos. Onde está Eva? Obrigada. Adão continua no lugar que ele está, mas agora Eva é criada ao lado de Adão, se conecta com ele. Enquanto Adão tem rosto de nós, porque ele reflete a imagem de Deus, ele é nós com Eva. Mas quando Adão deixa de olhar o rosto de Deus e ele se desvia, ele vira as costas para Deus, ele leva Eva junto, Eva decide junto com ele. E agora eles também rompem relação, porque Adão não pode viver o nós se ele não tem a imagem do nós na sua origem. Glória a Deus. Muito obrigado, queridos. Obrigado, gente. Isso quer dizer que quando Jesus vem resgatar a paternidade, Ele não vem apenas resgatar a nossa unidade com o Pai, mas Ele vem resgatar a nossa unidade com os nossos irmãos. Porque o resgate da paternidade resgata a nossa irmandade, que resgata a nossa comunidade. Porque comunidade é o que temos em comum, e o que temos em comum é filiação. Somos filhos do mesmo Pai. Isso significa que unidade não é importante, é vital, porque denuncia a respeito da nossa identidade. Agora, como a gente entendeu esse nós, você viu que nas redes sociais o pessoal botava foto e colocava nós, a primeira pessoa do plural. Quem viu isso? Levanta a mão, por favor. Quem viu isso e não sabe o que isso significa ainda, levanta a mão, por favor. Viu, cara, você acabou com a minha mensagem, Heckman. Eu estava preparando para chegar aqui e dar o muito já. Brincadeira. Então você sabe que nós é um pronome que é caracterizado pela o quê? Primeira pessoa do plural. E o que a gente entende com isso é que o seu professor, a sua professora de português está ensinando Bíblia, mas não sabe. Porque em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15 diz: Cristo, a expressa imagem do Deus invisível, rosto de nós, é o primogênito de toda a criação. Se nós é a primeira pessoa do plural, significa que quando nós nos reunimos, nada mais é Cristo elevado a várias potências. Glória a Deus. Lembra que nós falamos uma vez que nós como corpo não é a soma, não é eu mais o Josué, mais você, mais você, mais você, porque senão seriam muitos eus juntos e seriam propósitos diferentes. E quando se juntam pessoas com propósitos diferentes, isso dá guerra. É por isso que um marido e uma esposa, eles precisam estar com o mesmo propósito, porque senão as suas visões diferentes vão causar divisão, duas visões. Glória a Deus. Então quando nós nos encontramos no mesmo propósito como filhos de Deus, então nós podemos manifestar o rosto dessa primeira pessoa que é Cristo no plural. Aleluia! Fomos chamados para ser isso. Então se nós somos a primeira pessoa do plural, então a vontade é dele, o desejo é dele, o coração é dele, o pensamento dele, as mãos são deles, os olhos são deles, a boca é dele, o ouvido é dele, tudo é parte do seu corpo. Glória a Deus. Só que quando a gente pensa em nós, às vezes a gente tem essa dificuldade de entender o que o meu irmão faz ao meu lado. Precisamos entender que quando nós falamos nós, não há divisão, não tem como separar. Um exemplo para que você possa entender. Na palavra de Deus a gente vai ter no Velho Testamento uma história lá em Isaías. Agora eu não me recordo, mas você vai procurar em casa, você vai encontrar. Em Isaías,
37, 21. Isaías 37, 21, você vai encontrar uma história, não precisa ler agora, eu vou te explicar. O rei Ezequias está cercado porque Senaqueribe chega lá, que era o rei da Síria, mandou uma carta para ele falando assim, pode se render porque está acabado, está tudo dominado, já está cercado isso aí, eu vou entrar e não tem nenhum Deus que pode livrar vocês das minhas mãos, já está acabado, eu já estou conquistando todo mundo em volta, só falta 6, é bom se render agora, poupa tempo. Diz que Ezequias vai à presença de Isaías, desesperado, dizendo, Isaías, a carta que a gente recebeu de Senaqueribe. Isaías falou, vamos ler na presença do Senhor. Então, leram a carta cheia de ameaça. Aí Isaías falou, peraí que Deus está falando a resposta agora, a gente vai escrever numa carta e devolver para Senaqueribe. Sabe o que dizia na carta? Dizia assim, Senaqueribe, deu ruim, porque você não está afrontando Israel, você está afrontando o santo de Israel. Que princípio Deus está ensinando? Ele está ensinando, olha, mexeu com eles, mexeu comigo. Esse é o princípio de nós, Deus sabe viver isso. Deus fala com Senaqueribe assim, Senaqueribe, esses povos que você conquistou, sabe quem escreveu isso já? Eu já tinha escrito isso, eu que fiz você conquistar eles. Mas você está se achando o galo do negócio. Então deixa eu falar um negócio para ti, porque o seu orgulho chegou até os céus, eu vou colocar um anzol no seu nariz, e vou colocar um freio na sua boca, e vou te puxar igual um burrinho de volta para onde você veio. Porque eu sou o santo de Israel, o Senhor dos exércitos. Sabe o que Deus está dizendo? Que nós é o seguinte, mexeu contigo, mexeu comigo. Abraão, eu vou abençoar todos que te abençoarem, eu vou amaldiçoar todos que te amaldiçoarem. Por quê? Porque agora somos nós. Jesus diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas quem estava na cruz era o filho, mas quando o filho sente, o pai também sente. Esse conceito de nós é simples de entender no matrimônio. Você não pode ferir a minha esposa sem me ferir, é impossível, porque somos nós. Você está me entendendo? Isso significa que quando nós criamos a consciência de quem está ao nosso lado, é nós junto comigo, então ele não é uma soma, ele é a extensão de quem eu sou, é a extensão. Então se eu bato no meu pé, se eu chuto o mindinho na porta, todo o meu corpo vai sentir junto, porque somos nós. Então a pergunta é, por que às vezes nós nos autoflagelamos? Porque não temos a consciência de nós. E queridos, caminhando para a conclusão, mais ou menos, que essa era para ser a introdução, vou encurtar. Lá no versículo 20 até o versículo 23 tem algo que Jesus fala que pega o meu coração. Sabe, o desejo de Deus em nós era que fôssemos extensão um do outro. É isso que ele faz quando chega a Caim. Ele pergunta, Caim, onde está o seu irmão? Caim responde, por acaso sou eu guardador do meu irmão? A resposta é sim. Pelo menos foi para isso que você foi criado para ser. Olhe para quem está ao seu lado e diga, você é a extensão de nós. Uau! Olha só o que Jesus vai dizer, queridos, essa é a última oração de Jesus aos seus discípulos registrado. E Jesus, ele faz questão de falar algo que para mim não é importante, ele é vital. Ele diz assim no versículo 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ele está falando de nós também, glória a Deus, aleluia. Ele continua dizendo, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Segura até aí, olha só o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: Pai, os que vão crer por intermédio da palavra, a finalidade disso é que eles sejam um, como nós somos, tu em mim e eu em ti. Sabe o que significa o como nós? É igualmente ou semelhantemente ou da mesma maneira. O problema de a gente viver em unidade é que a gente não entende como é a unidade celestial do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente não consegue manifestar isso com os nossos irmãos.
Mas o que Jesus está dizendo é: tu em mim e eu em ti. Sabe o que é isso? É a extensão de nós. É o que Jesus está dizendo. Tem um salmo, e eu não me recordo agora, me perdoa, mas ele diz assim, falando a respeito do pai e do filho, diz assim: beijai o filho, para que o pai não se ire. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque se você beija o filho, você agrada o pai. Se você bate no filho, você desagrada o pai. Eu em ti, tu em mim. Tu em mim é misericórdia. Eu em ti é graça. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga: tu em mim e eu em ti. Essa é a finalidade, Pai, de que eu lhe transmiti a sua palavra, para que eles creiam por intermédio da sua palavra e sejam um como nós somos. A finalidade de crer pela sua palavra é que eles sejam um. Essa é a finalidade. Qual é a consequência? A consequência é que o mundo vai crer que tu me enviaste pela maneira como eles estão um, crendo pela palavra. Agora, queridos, deixa eu falar um negócio. Eu estava lendo isso aqui e de repente o Senhor queimou algo no meu coração. Parece que nos versículos subsequentes Jesus vai repetir a mesma coisa, mas na verdade ele vai falar algo muito mais profundo que ele começou a explicar no versículo 20. Olha o que ele diz: a palavra crer que Jesus usa, aqueles que vão crer por intermédio da palavra, é a palavra pisteu, significa dar crédito ou acreditar, ok? E Jesus vai dizer que pela unidade deles, como nós somos, o mundo também vai crer, pistel, acreditar que tu me enviaste. Mas olha só o que ele diz na sequência. Ele diz assim, no 22: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para, finalidade, que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Ele não usa a palavra creia de novo, ele usa outra palavra. O que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando que o simples fato de crer ou acreditar não é a verdade total do seu propósito eterno. A Bíblia vai dizer em João que quando João Batista dá testemunho a respeito de Jesus, 2 de seus discípulos se aproximam de Jesus e perguntam: mestre, aonde você ensina? Aonde você vive? E Jesus poderia ter dado uma explicação para eles, uma palavra para que eles crescem, mas na verdade eles já criam, porque João Batista deu testemunho. Sim ou não? Creram no que João Batista falou a respeito de Jesus, logo o seguiram. O seguiram como mestre, eles chamam de mestre. Ou seja, o nível do que eles acreditaram, eles puderam ver Jesus só um tantinho assim: mestre, onde você vive? Mas a Bíblia diz que Jesus os convida a entrar na casa com eles. E eles não só creem agora, mas eles conhecem. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que no outro dia, Felipe chega para Natanael e fala: Natanael, a gente encontrou Cristo. Ué, peraí, ontem ele era só mestre, mas hoje é Cristo. O que mudou? Sabe o que mudou? De crer para conhecer. A palavra conhecer no original grego, gnosko, significa transferir vida. É a palavra usada para quando um homem se relacionava com uma mulher, dizia: e Abraão conheceu Sara e nasceu Isaque. Conhecer é intimamente, é provar, é saber, por vida na vida, transferência de vida, aleluia. Então olha o que Jesus está dizendo: o mundo vai acreditar que tu me enviaste quando eles são um, mas o mundo só vai conhecer quando eles forem aperfeiçoados na unidade, pela transmissão da sua glória que eu os tenho transmitido. A gente precisa entender isso. O que é essa glória que Jesus está dizendo que transmitiu para os discípulos, que fez com que eles fossem aperfeiçoados na unidade?
Glória, doxa, não é apenas luz, não é apenas resplendor, mas também é julgamento, é conselho, é vontade. Eu tenho transmitido a eles, sabe o que? O teu caráter moral. Eu tenho transmitido a eles a tua face. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus em Êxodo capítulo 33 ou 34, se eu não me engano, você já me ouviu falar isso? Moisés chega e fala: Senhor, se tenho achado graça aos teus olhos, se tu me conheces pelo nome, eu te rogo que me mostre a sua glória. Qual é a resposta de Deus? A resposta de Deus é: Moisés, ninguém pode ver o meu rosto e viver. E a pergunta que eu faço é: mas Moisés não pediu para ver o rosto, Moisés pediu para ver a glória. Seria Deus ensinando um princípio dizendo: uma das minhas faces, uma das manifestações da minha glória é o meu rosto, porque é minha essência. Querido, deixa eu dizer algo para você. Sabe por que tem muitas pessoas que têm experiências com Deus, mas eles deixaram os caminhos do Senhor? Sabe por que tem pessoas que têm experiências com Deus, mas não foram transformados? É porque quando você baseia a sua fé, e essa palavra crer não é fé que Jesus está usando, mas quando você baseia a sua fé no que Deus faz, no seu poder, você provavelmente pode esquecer do que Ele fez. O povo de Israel chega perante a terra prometida, estão para entrar lá, manda os 12 espias. Nossa, Deus abriu o mar vermelho, cai maná do céu, vem codornizes, fogo cai do céu nos egípcios, o mar consome os egípcios, é coluna de nuvem de fogo de noite, é nuvem de dia, é relâmpago caindo no monte Sinai, é a Shekinah descendo na tenda do encontro. Mas eles chegam perante aí a terra e eles não conseguem entrar, esqueceram de tudo que esse Deus fez. Porque quando nossa fé é baseada no que Ele faz e não no que Ele é, a gente pode esquecer de que Ele fez. Mas a fé é baseada no que Ele é. É o que Jesus está dizendo: a sua glória, o seu rosto é a essência de quem você é, de quem tu és. E quando Ele revela o rosto do Pai, e Ele manifesta, é vida na vida, é Jesus caminhando, o próprio Pai caminhando na terra, como diz em Colossenses 1,15, a expressa imagem do Deus invisível caminhando na terra, é Jesus revelando o rosto do Pai. E aí então, nessa transferência de vida, que a unidade deles é aperfeiçoada, e agora sim o mundo pode conhecer. Porque o mundo não vai conhecer por meio da nossa palavra. A gente pode falar bonito, a gente pode gritar bonito, a gente pode pregar bonito, mas não é até que a gente transfira a vida de Deus e a glória dele, que é o seu rosto resplandecido, como disse Paulo, não como Moisés que escondia como um véu uma glória que se esvanecia, mas nós com rostos agora descobertos, refletimos a glória do Pai como por um espelho. Jesus andando com os discípulos e mostrando o rosto do seu Pai por meio da sua vida. Em tudo que fazia, revelava o Pai, a glória dele era manifestada. Se o mundo não está conhecendo, é porque estamos tendo pouca prática de manifestação da glória de Deus e não estamos sendo aperfeiçoados na unidade. Moisés tem um cântico em Números, e Moisés canta assim: 1000 perseguem, 1 persegue 1000 e 2 perseguem 10.000. Eu não era o melhor de matemática na escola, mas eu entendo que se 1 persegue 1000, 2 deveriam perseguir 2.000. Mas existe um segredo profundo na unidade, que é como se Deus estivesse falando: olha, 1 persegue 1000, mas 2 perseguem 10.000. Significa que existe um potencial que é liberado a respeito daqueles que entendem a unidade e são transformados por meio da glória e conseguem fazer com que as pessoas não apenas creiam, mas agora conheçam intimamente essa face do Pai. Aleluia? Vocês estão me entendendo? É por isso que Satanás, o que ele vai querer fazer é separar esses dois, porque se ele separa esses dois, ele batalha só com 2.000,
e não com 10. Está entendendo o princípio? Jesus disse: uma casa dividida não subsiste. Por que Jesus está orando isso? Porque Ele entende que o êxito do propósito original de Deus em nós é a unidade perfeita, que ela só acontece por meio da transmissão da glória de Deus entre nós, porque vemos o rosto dele de nós, podemos refletir o rosto de nós. Aleluia! Uma ilustração, e eu concluo. Eu tenho um biscoito ou uma bolacha, não precisa discutir se é biscoito ou bolacha, tanto faz. Eu tenho um biscoito barra bolacha, tá? Gessé, esse biscoito é doce ou é salgado? Tu não sabe. Dá um chute. Doce. Se você tiver certo e eu tiver bom, se você tiver certo e a bolacha for doce, se aposta comigo de que se você acertar eu te dou meu carro, se você errar você me dá o seu carro. Você faz essa aposta comigo? 50-50? Não, mas eu não estou dizendo se é doce ou salgado, eu não falei nada, eu tenho aqui segurando. Vai na tua, você que sabe. É um risco muito grande. E sua vida? Você aposta se é doce ou salgada? Menos. Se um carro você não arrisca, imagina a sua vida. Mas agora, se de repente você fechasse o olho e eu te desse essa bolacha na mão e você colocasse ela na boca e você provasse e eu perguntasse: Gessé, essa bolacha é doce ou salgada? Você diria: é doce. E eu pergunto: você aposta seu carro comigo que ela é doce? Agora você aposta, sabe por quê? Porque você não acredita que ela é doce. Você comprovou, você provou, você fez com que a bolacha entrasse dentro de você e sentiu o sabor disso. O mundo está morrendo da sede, o mundo está morrendo da fome, o mundo está desesperado para encontrar o Pai. John Wesley escreveu, se não me engano foi John Wesley, ele disse que toda vez que um homem bate na porta de um bordel ou senta na mesa de um bar, ele está procurando Deus no lugar errado. Mas quando uma igreja que transmite a glória dele, caminha em unidade perfeita, se encontra com esse alguém, ele diz: olha, eu não tenho uma palavra para te dar apenas, eu tenho uma vida para te demonstrar, para que você prove dessa água. Sabe que isso é vida na vida, isso é discipulado. Discipulado não é uma escola que você faz com um livro. Jesus não deu uma explicação para eles a respeito do discipulado. O discipulado de Jesus foi assim, ó: vem e você vai ver, e você vai provar. E diz que entraram e moraram com ele. Porque eu não posso transmitir a glória de Deus para você numa aula. Eu posso transmitir a glória de Deus para você com a minha vida. Então caminha junto e você vai ver o seu Pai. Aleluia. Agora lembra da ilustração de nós, os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Adão e Eva, que não eram nós, nem com Deus e o Pai, nem entre irmãos. Jesus, de repente, ele fala: por um tempo eu vou deixar a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E aí eu deixo essa glória que eu tinha contigo na fundação do mundo. Eles não deixaram de ser um, mas por um tempo ele falou: essa glória aqui, por um tempo eu deixo. E de repente ele vai um por um, dizendo: ei, você foi criado com o rosto de nós, você foi criado com o rosto de nós, você foi criado com o rosto de nós. Vinde a mim todos os que estão cansados de ser eu vou mostrar para vocês como é bom ser nós. E de repente Jesus vem e começa a trazer todos os nós. Jesus começa a trazer todos nós, porque todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Sabe o que diz em 1 João? Diz assim, ó: há 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E os 3 são um. O que é isso? O céu testifica a respeito de algo. O que ele testifica? A unidade perfeita. Nós, o Pai, a Palavra e o Espírito. E os 3 são um. E de repente, quando o céu testifica, está esperando que a terra responda. Como que a terra responde testificando? Pelo Espírito, pela água e pelo sangue. Qual é a resposta disso? O Espírito testifica que somos filhos de Deus. A água testifica que nascemos de novo no batismo. E o sangue testifica de que fomos comprados de novo para Ele. A unidade reestabelecida, a comunhão perfeita do Criador e da sua criatura, o Pai que é nosso. Mais uma vez, se relacionando com a sua criação. Queridos, coloque-se de pé comigo, por gentileza, essa noite. Quando eu falei com o meu pastor que eu ia trazer essa palavra, sabe o que ele me disse? Ele me disse: Rafa, fale toda a teologia que você quiser, mas leve para eles o nós. Eu sei que vocês têm orado, eu sei que vocês têm jejuado, mas eu tenho muita expectativa do que Deus vai fazer nessa noite. Ele vai fazer ainda, Ele já está fazendo, mas Ele vai fazer ainda. Quando Paulo termina uma das suas cartas, ele dá a bênção apostólica que todos os domingos você escuta. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo a respeito de características e funções a respeito dessa trindade. E uma das características do Espírito Santo, além de ser o Consolador, de nos lembrar de todas as coisas que Jesus havia dito e nos guiar pelo caminho de toda a verdade, Ele é o que produz essa comunhão. Sabe qual é a medida de quão cheio do Espírito Santo você está? Não é enquanto você fala em línguas, e não quanto cura você consegue fazer, mas é qual é o nível da sua comunhão com os seus irmãos. O Espírito da comunhão. Qual é o nível da sua comunhão com os irmãos? A sua consciência de nós é que Ele é extensão? Eu por muito tempo tinha entendido de maneira não completa, quando Deus fala em 1 João dizendo: aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, ou seja, tem repúdia do seu irmão, é mentiroso, porque como pode amar a Deus que não vê, se não ama o seu irmão que vê? Sabe o que eu achei? Eu achei que o que João estava dizendo era a respeito de proximidade. Se você não pode amar quem está perto, como é que você vai amar alguém que está longe? Mas de repente eu falei: nossa, mas Deus não está longe. Que maneira errada de interpretar isso. Então o que João está querendo dizer, Josué? João está querendo dizer que é o seguinte: aquele que diz que ama a Deus, mas tem repulsa do seu irmão, é mentiroso. Por quê? Porque o seu irmão tem o rosto de nós. E se eu não consigo ver o nós de Deus no meu irmão, como eu posso repudiar algo que eu digo amar? É isso que João está falando a respeito da unidade. Você está comigo? Ele está dizendo: se você olha para o seu irmão e tem repulsa dele, você não pode dizer que ama a Deus, porque ele é a expressa imagem do Cristo, que era a expressa imagem do Deus invisível. Aleluia! Porque nós somos corpo e ele é a cabeça. Glória a Deus! A expectativa que eu tenho, e eu sei que já aconteceu, mas acontecerá mais, é o que Jesus termina dizendo: eu manifestei a eles o seu nome e o manifestarei mais. Tem uma parte do rosto de Deus que ainda você não viu, para que você possa ser completo em nós. Aleluia. Diga-me a sua fé
E eu peço para ver as suas obras. E as obras você só pode fazer para alguém mais. Ninguém faz obra sozinho. Para mim, eu não faço obra para mim. Eu faço obra para alguém mais. Os dons é para servir, meu irmão. É isso que Tiago diz também. Tudo caminha em unidade. Nós, o propósito da criação, desde a fundação do mundo. Eu queria fazer um convite nessa noite. Eu não sei se você, por um tempo, deixou de ser nós, porque talvez alguém não reproduziu e não manifestou a glória de Deus como deveria para você. Eu não sei se você deixou de ser nós porque você achou que era autossuficiente, mas esse convite é para você voltar hoje a ser nós. Essa família é sua. Heckman, você não estava errado. Aquela mulher é nossa irmã, só que ela ainda não sabe. A mulher das compras é nossa irmã, só que ela ainda não sabe. Qual é o nosso trabalho? É toda vez que levar para ela provisão, é trazer para ela o conhecimento do rosto de Deus, para que ela entenda que Ele é nós. E a gente faz agora falando assim, ó, vem ser nós com a gente também, você já é nós. Essa oração não é só para você que talvez deixou de ser nós. Essa oração é para você que está em nós, mas não estava com a consciência correta de nós, e achava que você vinha aqui para alguém te servir, para que Deus fizesse tudo o que você quisesse que Ele fizesse. Você queria que as pessoas te reconhecessem, quando na verdade você deveria querer que reconheçam a Ele, através do seu negar para que exista o nós. Essa oração é para que você que quer ter uma consciência mais profunda do que é esse Pai que é nosso e reflete a imagem dele em nós. Essa oração é para você que talvez diga, Rafa, eu quero manifestar o rosto do meu Pai de uma maneira muito maior do que eu tenho feito, para que esse corpo seja aperfeiçoado em unidade. Não é até que alguém olhe para você e diga, cara, o que você tem que quando você fala queima o meu coração. Você precisa ter essa experiência, querido. Eu não sou corretor de imóveis, eu estou corretor de imóveis. Essa semana atendi uma mulher. Depois do atendimento ela começou a chorar. Eu não falei uma palavra da escritura para ela. Ela disse, me desculpa porque eu estou chorando. Eu nem sei porque eu estou chorando. Eu falei, sabe por que você está chorando? Você está com saudade de ser nós. Obrigado, Espírito Santo, pela sua palavra. Obrigado por aqueles que se sentem à vontade de querer entrar num lugar de revelação que ainda não haviam entrado a respeito de nós, a respeito do seu rosto, a respeito da sua face. Querido, você fica à vontade para fazer o que você quiser. Se você quiser vir à frente, nós vamos orar juntos. Se quiser ajoelhar, se você quiser deitar, se quiser sentar, você fica à vontade. Mas por favor, não deixe que nada te impeça.
Santo, passa no meio de nós, como aquele fogo que passou entre o pacto de Abraão e tu, Senhor. Espírito da comunhão, aquele mesmo Espírito que soprou no dia do Pentecoste, quando eles estavam unânimes no mesmo lugar. Espírito Santo, traz-nos a consciência da Tua vontade, da paternidade, da irmandade, da comunidade. O inimigo não tem mais área aonde nos derrubar e separarmos. Não, não. Nós somos muito mais do que dois. Traz-nos a consciência de que Tu estás em nós e nós estamos em Ti.